Bom, pessoal, continuando a nossa aula 2.3 do AVA, para você saber definitivamente se você está trabalhando com coordenada relativa ou coordenada absoluta, eu vou enumerar algumas situações para você. Primeiramente, se você abriu o CAD e não houve nenhuma configuração, você estará trabalhando com coordenadas absolutas. Ponto final. A outra situação de coordenada relativa, você tem que fazer uma configuração. E eu tenho que configurar dois itens. Eu tenho que configurar, a gente chama de Gmod e GIMP-Coords. É um termo estranho, mas é um sistema de coordenada do CAD. Eu vou só digitar aqui, começar a digitar, né? Eu tenho Gmod e GIMP-Coords. Eu tenho que configurar esses dois itens. Para fazer uma relação entre elas, eu criei, né, uma tabela. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Aqui, ó. A situação é a seguinte: como eu mostrei lá, GIMP-Coords e Gmod, eu tenho aqui duas situações de Gmod. Eu tenho Gmod 1, 2, 3, que a gente chama de que ele está ligado, né, Gmod ligado, e 0, menos 1, menos 2 e menos 3 está desligado. No GIMP-Coords 0 ou 1, só existe essa condição. E a única condição, preste atenção, a única condição para você trabalhar com coordenada relativa é o GIMP-Coords estando em 0, aqui tem que estar em 0, e o Gmod estando ligado em uma dessas posições aqui. Esse será o único momento que você estará trabalhando com coordenada relativa. Demais situações, demais combinações, você estará trabalhando com coordenadas absolutas. Ponto final. A diferença entre 1, 2, 3 e 0, menos 1, menos 2 e menos 3 são variáveis que existem no cursor, são informações que virão atreladas no seu cursor. Mas se você vai observando, e à medida que eu for desenhando, vocês vão observar o que vai acontecendo nas informações do cursor quando eu estiver construindo linhas, ok? Então vamos aos exemplos aqui no CAD. Eu tenho a minha grade, né, que eu configurei com 1 milímetro, e vou colocar uma linha aqui. Construção de linha você já sabe, já fizemos várias vezes, e a minha linha está saindo do ponto 0, 0. Deixa eu desligar aqui. Está vendo? Minha linha está saindo do ponto 0, 0. Eu vou continuar digitando aqui o valor 6,6, só para a gente ir para o mesmo lugar. Então, o que acontece é o seguinte: não mexi na configuração, eu estou construindo coordenadas absolutas. E para provar isso para vocês, eu digitei 6,6, ele foi lá, andou 6 em X e 6 em Y. Se eu digitar agora 4,0, ele não vai continuar subindo a linha aí para construir desenho positivo em X e positivo em Y, não. Ele vai determinar, vai localizar o ponto 4 em X e 0 em Y, que é isso aqui, ó. Vamos ver? Vou estar 4,0 e vou dar Enter. Ele achou o ponto 4,0. Então, eu estou trabalhando em coordenadas absolutas, ele vai achar para mim. Se eu digitar agora 3,3, ele vai localizar o ponto 3,3, que é, vamos ver aqui, é esse ponto aqui, 1, 2, 3, esse ponto aqui. Então ele vai ter que parar aqui, ó. Então vamos levar para lá 3,3. Viu? Ele fez
o meu triângulo. Consigo montar esse triângulo aqui, mas é o seguinte, ele localizou o ponto 3.3 a partir daquele ponto onde eu iniciei a coordenada absoluta 3 em x e 3 em y, ok? Então, estou trabalhando com coordenada absoluta. Terminei meu comando. Agora, vou construir uma linha no final dessa linha aqui, ó. Se eu quiser que ela, esse aqui, se eu quiser que ela siga em y e em x positivo, eu sei que eu estou trabalhando com coordenada absoluta. Se eu quiser x e y positivo, eu tenho que trabalhar com coordenada relativa. Para trabalhar com coordenada relativa, eu preciso de colocar o arroba na frente. Então, arroba 2,2. Ele vai ter que parar aqui, ó. Então, vamos ver? Nesses dois quadrinhos aqui. 2,2. Está certo? Ele foi exatamente, ele andou 2 em x e 2 em y. Aqui foi só um erro meu, onde eu cliquei, eu não cliquei errado, mas ele andou exatamente 2 em x e 2 em y, baseado no valor que eu digitei. Então, foi assim que ele trabalha. Se eu quiser mais um valor positivo, um valor positivo em x e y, basta eu continuar colocando a arroba na frente. Se eu não colocar a arroba na frente, ele vai voltar a respeitar o sistema de coordenada absoluta. Vou colocar aqui 6,0. Vai cair aqui embaixo. 6,0. Olha lá. Foi para baixo. Por quê? Porque eu não coloquei o arroba na frente. Olha aqui, ó. Eu não coloquei o arroba na frente. Não colocando a arroba na frente, eu estou trabalhando com coordenadas absolutas. Ok? Ponto final. Alguma dúvida? Me chama no e-mail, no zap. Podem fazer pergunta a qualquer momento. Se tiver dúvida, quiser que eu repita, eu repito tudo para vocês. Agora vamos continuar na nossa construção de linha. E uma linha que nós não fizemos é uma linha que não existe geometria definida, né, para se construir essa linha, mas ela tem bastante aplicação no AutoCAD. São essas duas aqui da barra de desenho, tá? Construção de linha, todas elas são na barra de desenho, que é o spline. Eu tenho duas maneiras de fazer spline. Vamos fazer da primeira maneira aqui, ó. Basta você clicar em vários lugares e vai fazendo curvas aleatórias. Quer terminar, você dá Enter. Terminei. Se eu quiser editar a curva, se eu achar que essa curva não está boa, basta eu clicar nela. Ó. Cliquei, apareceu os quadros em cima da linha. Então, esse é um tipo de spline que eu faço. Se eu quiser alterar a curva, basta clicar no quadro azul e suavizei a linha. Aqui e aqui. Somente isso. O interessante é que aparece um triângulo azul. Se você clicar nele, ele vai te falar o tipo de linha que você está fazendo. Então eu estou fazendo o tipo de linha de fit. Fit significa ajuste. Então ele ajustou a linha aí. Ou eu posso fazer o de controle pelo vértice. Olha como é que é diferente. Então já vou transformar ela no outro tipo de spline. Cliquei aqui. É uma spline que a edição dela é feita através do vértice da curva que ela foi criada. Então, se tem essa curva aqui, o vértice dessa curva, eu mexo nele clicando nesse pontinho azul. Só isso. É uma diferença que tem de se trabalhar com spline. São as duas maneiras. É bem fácil, bem simples de fazer. Ok? Pronto. Então, isso aqui é uma spline. Agora vamos para a polyline. Polyline significa
várias linhas, né? Só que quando você desenha uma polyline, é interessante que o significado da palavra diverge na aplicação da linha. Vou fazer uma polyline. Essa linha aqui é polyline. Fiz uma linha aqui. Fechei. Pronto. Fiz esse desenho aqui. O AutoCAD entende que eu fiz uma polyline, várias linhas, mas que ele entendeu como uma única entidade. Então, olha que estranho. Eu fiz várias linhas, cliquei várias vezes, mas ele fez uma única linha. Então, ele fez uma linha associada, que é a mesma situação que quando eu faço um retângulo. Olha, fiz um retângulo, cliquei. Se eu clicar aqui, ó, ele entendeu que eu fiz uma única linha no comando polyline. Se eu desassociar essa polyline, aí ela sim, ela transforma em várias linhas. Para eu desassociar, basta selecionar, já que elas estão selecionadas, digita a letra X e dá Enter. Olha, transformei essa única linha em várias linhas. Tá? Então, o comando explode, né? Explode, está aqui, ó, ele desassocia as polilinhas. Então, se um desenho seu vem em bloco, em polilinha, você desassocia o comando explode dessa maneira. Ah, mas ele disse, nossa, eu não quero explodir, não, eu quero que fique tudo junto. Então, esse é um dos comandos avançado de edição. Eu quero juntar todas essas linhas novamente. É o comando join, comando avançado de edição. Então, digita a letra J, dá Enter e seleciona todas as linhas. E Enter novamente. Ela virou uma única linha, tornou-se uma polyline. Olha lá, o AutoCAD já entendeu que ela é uma polylinha, chamou ela de polyline. Tá ok? Então esse é o primeiro comando de edição que a gente ia ver. Vamos continuar com mais alguns comandos de edição, né, avançados. Eu vou explodir isso aqui, porque de repente eu posso precisar explodir. É só digitar X, então tem linhas separadas. Eu já ensinei que quando eu quero medir uma linha, eu tenho, né, várias maneiras de descobrir isso. O primeiro que eu ensinei foi DI, que é de distância, de um ponto ao outro. O segundo foi LI, que você vai listar alguns comandos. O comando LI, eu listo, né? Listo todas as características da linha. Isso aí eu já mostrei também. E um comando avançado de edição é o length. É só você digitar LE. Length, que significa comprimento, tá? Aqui, ó. Length. Se eu clicar na linha, já vai me falar o comprimento dela lá embaixo. 6.27. Se eu clicar na outra, ele vai me falando o comprimento de linha. Então é uma outra maneira de você medir linha. Só que quando você clica numa linha, existem algumas variáveis para você alterar, para você, se você quiser aumentar essa linha, se você quiser diminuir, você mexe nesses itens aqui. Vou citar um exemplo aqui, por exemplo, dinâmico. Deixa eu começar do zero, vou colocar aqui. Vou fazer uma linha com 5. Antes disso, eu vou tirar a minha grade aqui, só para a visualização ficar melhor. Para tirar essa grade, é só apertar a tecla F7, de função, né? Pronto, F7. Agora eu vou fazer uma linha novamente. Vou fazer com 5. Pronto, essa linha aqui, ela tem 5. Vamos ver no length. 5 milímetros. Foi o que eu falei que eu ia fazer uma linha. Então, se eu quiser
medir essa linha, eu faço dessa maneira, usando LI, usando DI e usando o comando length. Como eu falei, de novo no length, ele tem algumas variáveis. Cliquei aqui, eu posso diminuir, eu posso aumentar essa linha, um valor percentual ou em variação. Vamos ver o dinâmico aqui. Onde está DI? DY, né? Enter. Ó, eu altero o visual dessa maneira, clicando no ponto 2.5. Eu reduzi essa linha pela metade. Acho que eu fui muito rápido, eu vou repetir aqui. Novamente, comando de comprimento, length. Cliquei, né? Ele me deu o comprimento lá embaixo, aqui, ó, comprimento 5, tá? Agora eu vou alterar o tamanho dela através da variação dinâmica, que é isso aqui. Então eu vou digitar DY, tá? DY, dei Enter. Cliquei no item. Quando eu clico, eu posso fazer a diminuição ou aumentar, né, de um lado para o outro, manualmente. Mas normalmente a gente não faz isso, porque eu preciso saber o quanto que eu quero diminuir e o quanto que eu quero aumentar. Então eu quero diminuir pela metade. Eu digito 2.5. Então agora eu diminuir aquela linha pela metade através do comando length. Então é um comando, a gente chama de comando avançado de edição. Ele gera várias possibilidades de você aumentar, diminuir a linha, ok? Então vou terminar aqui, né? Terminei. Agora eu vou fazer mais dois comandos aqui. Então deixa eu fazer uma linha maior, vou trazer para cá. Vou fazer uma linha com 20 milímetros aqui embaixo. 20 milímetros, ok, vou trazer aqui. Agora vamos ver como é que eu vou usar. Eu quero dividir essa linha em uma quantidade de segmentos iguais. O comando para isso é o comando divide, né? Divide, que é em inglês, mas as iniciais é essa, DIV. DIV, daqui, dei Enter. Eu vou selecionar o objeto que eu quero dividir, que é essa linha aqui. Aí embaixo ele me pergunta, ó, entrar com o número de segmentos. Então eu quero dividir em 5 partes iguais. Digito 5 e dou Enter. Caramba, parece que não aconteceu nada. Mas aconteceu, é porque eu esqueci de configurar um item pequenininho para eu visualizar isso aí. E quando ele divide, ele marca em pontos. Então ele marcou alguns pontos essa linha para mim. Só que o ponto não ficou visível porque o ponto está a mesma espessura que a linha. Vamos ver como é que eu faço isso. Eu vou configurar aqui, ó, Point Style, estilo de ponto. Vou clicar aqui, vai abrir uma caixa de diálogo e o ponto que está configurado vai ver esse pontinho aqui. Então eu vou alterar para qualquer um desses estão aqui, né? Esse aqui. E vou dar OK. Tá? O percentual dele é esse mesmo. Não preciso fazer mais, vou dar OK. Olha que legal. Então eu havia feito o comando certo, só não conseguia visualizar o ponto. Então eu dividi uma linha em 5 segmentos iguais, 5 partes, que no caso foi 5 segmentos iguais, ok? Então esse é o comando divide. Eu vou fazer uma linha com 20 novamente. Pronto, fiz uma linha com 20. Existe um outro comando para eu poder dividir essa linha em uma quantidade de segmento que eu queira, só que agora eu vou definir o comprimento do segmento. Esse comando, quando ele é feito, se você não tiver número exato, vai sobrar, né? Ele vai dar uma quantidade que você quer e vai sobrar partes diferentes. Então
ele não divide em segmentos iguais, ele divide em segmentos com valores definidos. Isso como chama measure. Vou digitar aqui para vocês verem. Measure. M-E-A. Measure. Vou clicar aqui. Eu selecionar o objeto, selecionei. E está me perguntando aqui, especificar o comprimento do segmento. Então eu quero segmentos de 3 milímetros. Então digito 3 e dou Enter. Então ele dividiu. Deu quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmentos de 3 e um de 2. Foi o que eu falei. Então, medir. Se eu vou conseguir medir. Aqui, 2 milímetros. Os demais todos têm 3, porque eu pedi para fazer o comando. Pedi para. Então, eu pedi para que ele dividisse em segmentos de 3 milímetros. Então, eu determinei o número de segmentos. Eu determinei o valor do segmento. Quanto segmento eu não sabia que ia dar, não. Eu determinei o comprimento do segmento, e não a quantidade de segmento. Então, essa é a diferença. Aqui eu determinei a distância e aqui eu determino a quantidade de segmento. Então, essa é a diferença entre o comando dividir e o comando measure, para você poder executar nos desenhos. Para a gente terminar o nosso encontro de hoje, o último comando avançado de edição é o comando align, ou seja, o comando alinhar, tá? Então, vamos lá, AL, comando align, Enter. Eu vou alinhar essa linha, olha só aqui, como é que eu quero. Vou alinhar essa linha com essa linha aqui. Vou colocar as duas alinhadas. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Primeiro, eu vou selecionar o objeto que eu quero alinhar. Eu quero alinhar essa linha aqui. Eu quero alinhar mais, dou Enter. Aí ele me pede o primeiro ponto, no caso aqui, o primeiro ponto de origem, é este. O primeiro ponto de destino, eu quero alinhar com essa linha, então o meu primeiro ponto de destino é esse. Depois ele me pede o segundo ponto de origem, é este. Depois ele me pede o segundo ponto de destino, é aquele. E vai continuar me pedindo ponto, mas eu já consegui alinhar essa linha verde aqui com essa linha preta, que tem inclinações diferentes. Então eu vou dar um Enter. Eu dei Enter, ele me perguntou se eu quero manter os objetos, né, em alinhamento, se eu quero alterar. Normalmente a gente não altera. Se eu clicar em sim, ele vai transformar o segmento do mesmo tamanho do outro. Mas eu vou colocar não, porque ele só vai fazer o alinhamento normal. Vamos lá? Pronto. Ele alinhou e concluiu o comando. Eu vou repetir agora, colocando sim, que agora ele vai fazer essa linha ficar do tamanho dessa preta. Então eu vou só dar um Ctrl Z aqui, né? Olha lá, voltei. Vou repetir o comando align, AL, Enter. Vou selecionar o objeto, Enter. Então o interessante é isso, ó. Primeiro ponto de origem e o primeiro de destino. Segundo ponto de origem, que é o final da linha, e o segundo de destino. Vou dar Enter. E agora eu vou dar sim. Ele vai pegar essa linha verde agora do mesmo tamanho da linha preta. Então, vamos lá? Foi só isso. Então, o comando align funciona dessas duas maneiras. Ou eu apenas utilizo o alinhamento, ou eu utilizo o alinhamento e ainda modifico o tamanho do objeto para ficar conforme o segundo. Na próxima aula, a gente vai falar mais sobre comandos
comandos de edição e mais comandos, né, mais maneiras de se construir linhas para se desenhar. Até lá.